Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo à SKTV mais uma vez. Muito obrigado por ter clicado neste vídeo de um começo de tudo. Estamos mais uma vez para você aqui para mostrar outras histórias, novas histórias que você ainda não conhece aqui na SKTV, tá bom? Esse programa é um oferecimento do Grupo LPM, que é referência como integrador no segmento de tecnologia e oferece um serviço de excelência no setor público e também no setor privado. Conheça melhor no site grupolpm.com.br. Mondial Eletrodoméstico, para você que precisa aí de uma Air Fryer, a mais bonita, competente, com maior espaço interno do mercado é a da Mondial. Eletrodoméstico é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. Também Skylight, que está comprometida em iluminar, integrar e evoluir. Iluminar negócios e novas ideias, integrar diversas coisas e criar algo novo e evoluir para alcançar resultados diferentes. Saiba mais no site skylight.co.jp. Também Empreenda Esportes, tá aqui ó, a revista na minha mão para você que gosta de empreendedorismo e de esporte, tudo junto e misturado aqui em matérias e colunas para você, e você pode ser assinante dessa revista, fazendo o seguinte, entrando no site empreendarevista.com.br, aí você assina Empreenda Esportes e vai estar ajudando também a Fundação Edmilson com uma parceria que eles têm muito legal, tá bom? Fique à vontade para deixar sua curtida aqui e comentar no vídeo a qualquer momento, tá bom? Interaja com a gente aqui à vontade e compartilha também. Pega o link e manda pra galera saber tudo que acontece aqui na Águia e também conhecer caras novas, como hoje, que eu estou aqui com dois jogadores do profissional do SK Brasil. Estou falando do Jimmy e também do Wilson, que estão aqui com a gente para bater um papo sobre o começo de carreira e sobre esse ano de 2023 aqui no SK Brasil. Tudo bem, Jimmy? Seja bem-vindo à SKTV. Tudo bem, boa noite, primeiramente. Venho agradecer aí pela oportunidade de a gente estar contando mais sobre nossa carreira, nossa vida, tudo que a gente já passou aí. É isso aí. E aí, Wilson, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, primeiramente, boa noite. Agradecer pela oportunidade aí de estar contando sobre a nossa história aí e só tenho a acrescentar. É isso aí. Vamos falar um pouco sobre Bezinha também, sobre o Campeonato Paulista que o SK está disputando, mas antes eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a carreira de vocês desde o início, né? A gente gosta de saber as histórias, como eu disse aqui na introdução do programa. Então conta um pouquinho sobre como começou, os clubes por onde passou, desde a vontade que teve de jogar futebol lá atrás até chegar aqui a SK Brasil na categoria profissional. Pode começar, Jimmy, conta essa história pra gente. Então, eu sou de Ribeirão Preto, né? Comecei com meus 6, 7 anos ali, numa escolinha lá em Ribeirão mesmo. Na família não tenho ninguém que já jogou ou algo assim. Meu pai, ninguém joga futebol lá, né? Mas minha mãe foi muito ligada ao esporte, minha mãe sempre gostou bastante, então eu acho que veio dela essa vontade de estar praticando esporte. E aí eu comecei na escolinha, né? Com 7 anos, e no começo, assim, era meio que difícil, porque eu entrava, minha mãe diz, né, que eu entrava, no primeiro dia eu entrei e comecei a dar estrela lá no meio do campo, não sabia o que eu tava fazendo. Fazer uns movimentos que não tem nada a ver com futebol, né? Nada a ver com futebol, daí o professor até me chamou a atenção, falou que lá não era circo e tal, mas é porque eu nunca tinha participado, assim, de escolinha nada, nunca tinha ido, né? Então, no começo, assim, eu tava meio perdido. E aí, com o tempo, eu fui me adaptando melhor. Fui me aperfeiçoando melhor também nos treinamentos. E aí, foi surgindo a vontade de ser jogador, né? Acompanhava muito. Sempre gostei do Neymar. Então, isso foi aumentando mais minha vontade. Você tá com quantos anos agora? Eu tô com 20. 20. E aí, foi aumentando minha vontade de jogar, né? Aí eu mudei de escolinha, fui para uma escolinha que competia mais e que iria disputar o Campeonato Paulista Sub-13, que era muito difícil lá no interior ter essas competições, assim, paulista mesmo. É mais Copa Paulista, ali da região mesmo ali, né? E então fui para uma escolinha que iria disputar, né, esse campeonato. Aí a primeira experiência foi horrível. A gente só perdeu porque era um time de escolinha que já foi disputar um campeonato meio que forte, né? Meio que conhecido. Já tinha Palmeiras, já tinha Corinthians. O nível já estava muito elevado. E só que na nossa cidade a gente era os melhores, assim. Era um dos times mais fortes que tinha. Então a gente entrou a primeira vez para ter uma experiência qualquer um, né? Assim.
E aí acabou que não foi tão boa, só que também teve novos frutos. Abriu portas pra gente estar indo pra times melhores. Esportivo Brasil, eu acabei indo pro Esportivo Brasil. Teve um amigo meu que foi pro Grêmio. Então, querendo ou não, Foi uma foi vitrine uma pra vitrine vocês, pra né? gente, né? E aí foi a vitrine, aí eu acabei indo lá pro Esportivo Brasil, fiquei no monitoramento ainda, porque eu tinha só 13 anos. Aí eu fiquei em monitoramento 2 anos lá, e aí depois eu acabei sendo dispensado de lá. Você alojou lá, né? Não, Porque não você era cheguei, novinho. não cheguei a alojar. Quando foi alojar, eu... E você ia quantas vezes por Nossa. semana de Ribeirão pra Porto Feliz? Nossa, ia bastante. Meus pais fizeram essa viagem. grande, O carro já tava indo sozinho, de tanto que a gente ia. A viagem é grande. A gente cheguei a disputar, tipo, campeonato, algo assim, mas não cheguei a alojar, não cheguei a ficar lá, entendeu? Mas eu ia muitas vezes. Mas é legal porque o que aconteceu? Quando eu fui pra lá, acabou indo eu e mais 2 da minha escolinha. Certo. Então, acabou que a gente sempre ou revezava o pai, ou Dava dividia as caronas e tal. viagens, Legal. entendeu? Então, acabou que o custo também não ficava tanto pros meus pais. Ficou quanto tempo lá no Desportivo? Eu fiquei sendo 2 anos, assim, nessa fase de monitoramento. Aí acabei sendo dispensado, e aí comecei a rodar para mais clubes, só que lá já me ajudou bastante, né? Porque da escolinha para um clube mesmo, né? Já deu uma mudada já. Aí acabei rodando, fui para vários clubes fazendo teste. Uns eu passava, depois era mandado embora, outros eu nem chegava a passar. Daí foi rodando, foi rodando. Aí eu vim pro... Meu último time, assim, que eu vim pro Audax aqui, né? E acabei que fiquei um tempo, tinha um amigo meu que também aí ficou mais que eu, acabou que ele ficou. Quando eu fui dispensado, era no meu sub-17. E aí, nesse meu sub-17, eu voltei para Ribeirão, aí já tá meio que na idade, né? E aí... a gente ia jogar para um time lá. Lá eles têm bastante. Igual eu te falei que é muito difícil. Eles têm lá no interior ter time que tem a renda para poder bancar o Paulista. E o que eles fazem? Eles fazem meio que a venda de camisa. Então, tipo, vai uma escolinha, banca o time, igual a gente usar a camisa do Monte Azul. E então os pais iriam ajudar a fazer rifa, algo assim, para poder estar bancando tudo, arcando com todos os custos, né? E a gente ia usar o nome do Monte Azul. Daí, só que como eu já tinha rodado alguns times melhores, eu já tava meio que perdendo o interesse, aquela vontade, porque Começou eu falei, a bater um desânimo, um né? desânimo. E aí acabou que ia fechar no Monte Azul, aí tem um time lá perto de Ribeirão que chama Sertãozinho, né? E aí, não sei o que aconteceu, eles conseguiram uma renda melhor no Sertãozinho, que o Sertãozinho iria ajudar com algumas coisas. E aí nisso a gente foi então pro Sertãozinho mesmo, em vez de ser pro Monte Azul. Aí já deu um ânimo melhor, porque Sertãozinho era mais perto, bem pertinho, dá 15 minutos de Ribeirão. Lá Monte Azul já era 1 hora, então tem que pegar esse final de semana para jogar 1 hora, entendeu? E aí então deu um ânimo melhor lá para ir no Sertãozinho. E também tinha amigos já lá em Sertãozinho. Acabou que eu fui pro Sertãozinho no Sub-17. E nisso eu joguei o Paulista Sub-17 lá, comecei de lateral, porque eu sempre joguei na frente, mas quando eu vim pro Audax, teve um treinador que gostou de mim de lateral. E aí, lateral, você sabe, né? Bem escasso assim no Brasil, né? E aí eu falei, pô, vou aproveitar essa oportunidade, Talvez né? aqui eu consiga mais espaço já. e tal. É porque atacante tem mais, né? Nossa, verdade. quando fala atacante, levanta mundo já quer ser 70 e tal. pessoas. Aí eu tinha jogado aqui então no Audax de lateral. Aí quando eu fui pra Ribeirão, eu botei na minha cabeça, eu vou jogar de lateral. Eu vou jogar de lateral. E aí, só que esse treinador que pegou o Sertãozinho, ele sempre foi meu treinador desde pequeno. E ele sempre confiou em mim de atacante, porque eu sempre joguei de atacante. E quando eu cheguei pra ele, falei, pô, você lateral? Ele falou, não, Jimmy, não faz isso. Eu falei, não, professor, eu tava jogando em outros clubes assim, eu acho que eu tô confiante e tal. Aí ele falou, então beleza, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar você de lateral, só que se o povo não começar a fazer gol, ou eu ver que tá precisando de atacante, eu vou voltar você pra atacante. Eu falei, tá bom, professor. Aí, Qual que era a sua característica nessa época? Você era um cara mais rápido, habilidoso? meu forte sempre foi a velocidade mesmo. Velocidade. Foi sempre a velocidade. E aí eu falei, pô, vou de lateral. Começou o Paulista Sub-17, eu sendo de lateral lá no Sertãozinho e tal. Aí eu joguei umas 3 partidas de lateral. Eu joguei bem até. Tava ajudando os meus atacantes, mas eles não estavam me ajudando. E aí o treinador falou, ó,
não dá mais de lateral, você vai ter que jogar lá na frente. Aí eu falei, tá bom, professor, então vou jogar lá na frente. Como centroavante, que eu nunca tinha jogado. E eu sempre joguei de ponta, né? Aí ele falou, você vai jogar como se fosse um falso 9, então, porque minha estrutura nunca foi muito forte, assim, né? E aí eu falei, então beleza, então vou jogar ali de centroavante. E no primeiro jogo, eu fiz o gol. E aí a gente ganhou de 1-0. Aí ele falou, tá vendo? Eu confio em você, você tem que confiar em você, você tem que jogar na frente, tem que jogar na frente. Eu falei, tá bom, professor, então eu vou jogar na Te frente. convenceu, Me né? O convenceu. seu próprio jogo te convenceu. E aí no jogo seguinte eu fiz mais 2 gols. Aí Caraca. foi passando os jogos, eu fui começar a fazer gol. E aí virou E é legal pra caramba fazer gol, né? Quem que Não, gosta de fazer e aí gol, foi né? aumentando Se for pra lateral fazer gol, o quê? É, Como? Batendo falta, sim. pênalti? E aí eu comecei a acreditar mais em mim, comecei a falar, não, é verdade, eu acho que... E como eu nunca tinha jogado de falso 9, eu vi que ali eu falei, eu me interessei, né? Eu achei uma posição pra mim bem confortável, assim. E aí viramos a chave, né? Passamos pra segunda fase. Aí jogamos contra o Santos. Aí um jogo antes contra o Santos eu tinha feito o gol, um dos gols mais rápidos que tinha feito no Paulista. Eu acho que tinha dado 18 segundos. A gente soltou a bola, eu tinha 3 segundos, a gente soltou a bola. Eles soltaram a bola, tocaram pra trás, a gente saiu correndo e o zagueiro meio que escorregou. Daí eu já peguei e já fiz o gol. Então, tipo assim, eu tava com a confiança muito lá em cima. Só que eu fui expulso nesse jogo. Fui expulso nesse jogo. Aí acabei fazendo uma besteira que eu não devia ter feito, mas serviu para aprendizado para mim, né? E aí, só que no jogo seguinte era contra o Santos. Aí acabou que eu não joguei nesse jogo, né? Aí a gente acabou perdendo. E aí, no final de semana seguinte, ia ser contra o Santos de novo, né? Que espelha, né? Quando vira, sempre espelha. E aí eu fui pro jogo, ainda fiz o gol de novo, como falso 9. E aí, desde aí eu falei, achei minha posição, não vou sair mais daqui. Até porque começou a aparecer bastante coisa, porque eu já tava fazendo bastante gol no Paulista e tal. Outros clubes se interessaram. Outros clubes. Isso ainda era sub-17. Isso era sub-17. Aí apareceu outros clubes, começou a aparecer empresário, essas coisas, né? Porque a gente, lá do interior, é difícil chegar empresário, de chegar a assistir, assim. Como eu tava fazendo bastante gol, assim, começou a aparecer algumas coisas e tal. Só que lá no Sertãozinho, tem o eles são A2, né? Paulistão A2, né? E é um clube bem estruturado e tal. E aí eles meio que não me liberaram. Falaram que gostaria de contar comigo com o Sub-20 na Copinha. E aí eu fui pra Copinha. Isso que ano que a gente tá falando agora dessa copinha? Isso aí foi... Ano retrasado? Foi em 2019. Foi em 2019 para 2020, né? Aquele final de ano. Sim. Foi a Copinha de 2020, mas... Copinha de 2020. Só que foi em 2019, né? Que eu fiz essa transição para o Sub-20. E aí comecei a treinar com o Sub-20 e tal. Eles pegaram... Meio que a gente saiu do Sertãozinho, saímos do foco, fomos treinar lá em Itu. Tem um time aqui, CT? como se fosse um CT, assim... Era bem no meio do mato, só ficava a gente. Então, o foco foi só futebol mesmo. Futebol. E aí, a gente voltou para Sertãozinho quando foi para disputar a Copa São Paulo lá, que lá foi sede também, né? Sim. Aí, a gente foi muito bem nesse ano. Só que acabei que nem joguei direito essa copinha. Nem cheguei a jogar mesmo essa copinha lá, né? E aí, como eu não cheguei a jogar, eu já tava com a cabeça ruim de novo, porque... eles não tinham liberado, aí eu voltei, porque eles queriam contar comigo, aí acabou que não joga, aí a gente fica nessa, putz, poderia ter ido, tal, a história poderia ter sido diferente, Sim. Mas acredito que tudo tem um propósito, né, pra gente, só que às vezes no momento a gente não tá com a cabeça boa, a gente não quer entender, Sim. e aí acabou que eu fiquei bem chateado, tal, queria sair, pedi pro meu empresário que eu queria sair, né, do Sertãozinho. Ele falou, calma, a gente já vai pedir sua liberação. Só que o que acontece? Nesse tempo, como a gente estava sendo sede, a gente estava treinando em Sertãozinho. E quando eu não estava treinando, eu estava treinando no profissional. E aí... Então, sempre que eu não ia pro jogo, eu ia treinar com o profissional. Sempre que eu não ia pro jogo, eu ia treinar com o profissional. E aí, quando a gente perdeu pro Palmeiras, a gente foi eliminado na segunda fase, eu falei, eu quero sair do Sertãozinho. Aí ele falou, não, beleza, então, amanhã a gente vai pedir sua liberação lá. Aí, na hora que a gente foi pedir, isso foi à noite, né, que a gente jogou contra o Palmeiras. De manhã, quando a gente foi pedir a liberação, o treinador do profissional me liga e falou, nesse momento que você ficou aqui com a gente, eu gostei muito de você.
e acho que você pode nos ajudar aqui e tal, e eu queria contar com você. Você aceita? E isso tinha... Mesmo você sendo reserva do Mesmo Sub-20. sendo reserva, mesmo eu não jogando a Copa São Paulo. E aí eu falei, pô, uma oportunidade tanto, porque eu tinha 17 anos. 16 anos, né? 16 para 17 ali, né? E aí eu falei, pô, eu acho que seria uma oportunidade interessante e tal. Aí eu me apresentei lá no profissional, comecei a jogar, né? Comecei a treinar com eles, comecei a conviver, comecei a ver como que era o futebol no profissional, que era muito diferente da categoria de base. Às vezes, quando a gente tá na categoria de base, a gente acha nem é tão diferente, né? E acaba que é muita diferença, né? Sofre impacto, né? Quando Sofre você muda de impacto. E categoria. ainda mais que eu peguei um time lá no Sertãozinho a primeiro ano, foi um dos anos que eles estavam investindo forte, então tinha muito cara que já era rodado, já era do meio da bola, que tinha vindo de time grande. Então, pra mim foi uma experiência Aprendeu muito boa, bastante, né? né? Porque eu saí de conviver com meninos, já fui conviver com um pai de família, né? Eles já eram bem mais velhos que eu. E aí eu comecei a conviver com eles, comecei a treinar bem, no começo eu tava com um pouco de medo, no começo eu senti um pouco de diferença, porque toque de bola era muito forte, as marcações eram muito fortes deles, e aí acabou que eu meio que fiquei assustado e tal, fiquei tipo, nossa, mudou muito, porque um dia eu tava treinando com meninos e no outro Será dia... que eu vou conseguir fazer o que eu fazia Isso, no e Sub-20? o zagueiro, fala, gigante, os caras tudo muito forte, eu pequenininho, tá? E aí eu fiquei meio que impressionado no começo, até que a cobrança também é muito alta, era muito alta com esses caras, e eu não estava acostumado e meio que deu uma assustada. E aí, depois, o treinador conversou comigo, o diretor gostava de mim, conversou comigo, falou pra mim ficar calmo, fazer o que eu fazia antes, que daria tudo certo e tal. E aí eu fui pegando uma confiança em mim. Eles também me ajudaram bastante, tinha muito cara que conversava comigo, dava dica, né? Que isso é muito importante, eu acho que ajuda bastante a gente no processo, ainda mais quando é no começo, né? E aí eu fui melhorando cada vez mais e comecei até a ser relacionado para os jogos. Comecei a ir bem, muito Tava bem na mesmo. dois, o Tava na Sertãozinho? 2, tava na 2. E aí comecei a ir pros jogos com eles e tal. Aí quando eu comecei a ir pra brigar, disputar a vaga mesmo, aconteceu entrar a pandemia, né? E eu lembro que eu ia pegar meu primeiro jogo, assim, que eu poderia estar entrando, que era com a Sport TV, né? E então, tipo, pra mim era à noite, então pra mim ia ser uma experiência e tanto, né? E aí acabou que foi adiado pela pandemia. Aí parou o Aí era futebol. só 15 dias, né? E E isso foi se demorou, estendendo. demorou, Nossa. demorou, demorou. Demorou muito. E aí acabou que a gente voltou no final do ano já. Só que nesse final do ano a gente voltou com o time inteiro mudado. Só voltou os meninos que já eram meio que da base lá, né? Só que o resto dos profissionais, eu acho que voltou 2 e só os meninos. O resto trocou tudo. Foi Veio um dispensado, né? time inteiro. Tudo carioca veio. Veio um time inteiro carioca. Veio um time inteiro. Veio o time inteiro carioca. E aí foi nessa que... Só que foi bom pra mim, porque quando voltou no final do ano, esse time aí veio peças contadas. Então veio 22 atletas, contando que a gente já tinha 22. Então o que acontece? Eu ia pro jogo, era certeza que ia pro jogo. Então aumentou minha chance de estar jogando, né? E foi nessa que eu estreiei, né? Que eu consegui estrear contra a Portuguesa lá da Lusa. Entrei pouquinho, mas putz, quase tive uma chance ainda de fazer um gol. Mas pra mim já tava muito feliz, pra minha família já tava muito feliz. Pena que tava na pandemia, né? Meus pais não puderam ver, sim, né, no estádio, mas tava todo mundo acompanhando e tal. E também com pouca idade, pra mim foi uma experiência muito boa, assim. Aí acabou que eu fiquei ainda no Sertãozinho ainda, joguei no ano seguinte, só que aí a gente acabou caindo, não fizemos um campeonato tão bom. Acabamos caindo, só que também pra mim tudo tem um nível de experiência. Também sofri o outro lado. Sofri o lado da pressão da torcida, deles jogarem água no carro, de estar no treino e solta bomba, xinga. Caraca, a Então, torcida pega no pé lá. lá eles são... Ele jogou lá, ele jogou lá verdade. agora e Sim. ele viu. Eles são bem encardidos e eles pegam bastante no pé, né? E a torcida
É que um time da apoia, cidade, né? geralmente quando é o time da cidade, assim, a A galera torcida não lá é bate fanática, muito. A torcida é bem. Quando é time único, ainda mais da cidade, Entendi. a torcida é bem. É bem. Só que Aí também você já eles sentiu- apoiam. já sentiu Senti essa- os dois lados. Senti o primeiro lado, que também eles me apoiavam bastante desde a categoria de base. Eles iam nos nossos jogos lá Isso é na legal. categoria de base. E no profissional. Então já eles já me conheciam já. E no profissional sofri o outro lado, que quando a gente tava pra cair, então, tipo, dava treino. Eles estavam no treino. Jogava bomba. Xingava. Então a gente vive o outro lado, que por um lado é bem, tipo, pra um menino novo, né? Também faz parte, né, desse processo também, para que isso aconteça mais pra frente, assim, a gente nunca Já tá tá mais preparado, acostumado, né? É. Mas eu tenho uma história legal que, quando eu tava sendo relacionado pros jogos, no meu primeiro jogo que eu fui relacionado, o treinador falou assim pra mim, ó, eu vou te levar e você vai pro corte, só que eu só quero te levar pra você ver como que é uma viagem pra fora com a gente, pegar hotel, tal, pra você ver o clima. Eu falei, não, tá bom, professor. Então eu já tava ciente que eu iria ser cortado, né? Mas beleza, pra mim, só de estar lá já tava valendo muito. Aí acabou que eu tava lá, entrei no vestiário com eles pra orar e tal, né? E antes eles saíram pra aquecer, tal. E eu lá no vestiário conversando com o roupeiro e tal. De repente vem um cara correndo e fala, cara, o Bruno tá passando mal. Vai precisar de você, Jimmy. E eu tava lá comendo, tava parado lá. Os caras falaram, bora, Jimmy, bota tua roupa, bota tua chuteira e vamos. Eu falei, caraca, eu não tava nem esperando, foi meu primeiro jogo, né? Aí eu falei, caraca, tá bom, né? Peguei a chuteira, já coloquei e tal. Aí o povo já começa a falar, né? Isso aí é coisa de filme. Você vai entrar, você vai fazer o gol. Você vai entrar. Aí já comecei já a falar, caraca, será que eu vou entrar? nervoso, Já fica nervoso, você fala, pô, não tá, eu tava sendo cortado, eu tava lá, de boa, já vou pro pega, já vou pra guerra já. Daí o povo ainda no banco falando, olha, essas coisas não acontecem com qualquer um, você foi escolhido, você vai entrar, vai fazer o gol. Aí já começa a ficar meio que nervoso, não entrei, né? Foi contra o Penapolense isso, só que, pô, a torcida tava bastante lotado lá, né? Pela Penapolense isso, e o time já não tava vindo numa boa. E também lá foi feio, a torcida entrou dentro do campo, pegando os jogadores lá deles. Pra mim também foi, eu fiquei meio assim, lá, nossa, polícia pra todo lado. Aí lá foi difícil, mas acabou que não foi pra gente, né? Então a cobrança não foi em cima da gente, né? Não sofreu essa pressão, Mas foi só tudo ali assistiu no de perto. túnel, a gente ali, então corre pra lá, corre pra cá. No final da torcida falando que ia jogar pedra no nosso ônibus e tal, então a gente teve que sair escoltado também. Pra mim, gravava tudo pro meu pai, pra minha mãe, falando, ó, pai, primeira vez que eu vou sair escoltado, tal, torcida, polícia. Então, isso com 16, 17 anos, assim, já pra mim fez bastante diferença. E aí acabou que a gente caiu lá, né? Voltando no assunto. Eu saí do Sertãozinho, pedi minha liberação, né? Porque ainda eu tinha o sub-20 pra jogar. E acabei indo pro Amparo. Não conheci o Amparo. Isso já no passado. Não, isso foi retrasado, em 2021. 2021 ainda. Porque assim, ó, o Paulistão meio que acaba em janeiro, fevereiro, março, né? Março, por ali. É 3 isso, mesinhos, mais pra assim, abril, rapidinho, né? E aí, quando a gente caiu, eu já pedi minha liberação lá e tal. E aí, eles me liberaram, né? Aí, eu acabei indo pro Amparo lá, né? E é pra disputar o Sub-20. E aí, começou o Sub-20, eu fui muito bem, muito bem. Acho que foi uma das melhores temporadas que eu fiz em toda a minha vida, assim. Acabei sendo um dos vice-artilheiros do Paulista, fiz muito gol nesse ano. Terminei a primeira fase sendo artilheiro e virei para a segunda fase ainda sendo. Tava na frente de muito menino aí de time grande, né? E então tava com muita confiança em mim, tava também acontecendo muitas coisas boas, estavam chegando bastante clube também, né? E nisso, tipo, me ajudou bastante. Porque como eu já tinha vivido essas experiências assim com o profissional, quando eu retornei pro Sub-20, meio que eu dei o passo para trás, eu já tinha vivido bastante coisa, então eu já tava com um pouco mais de experiência dos meninos que estavam jogando comigo no Amparo. Tinha menino no Amparo comigo que não tinha passado nem da primeira fase ainda, não tinham vivido esse lado, né? E aí acabou que eu fui muito bem lá no
lá no Amparo, aconteceu que apareceu coisas boas, entra até uma história de eu estar aqui hoje também, né, que quando eu tava lá no Amparo, teve a oportunidade de eu estar indo pro Vasco, né, e na época era o Mazinho, né, que tá hoje como coordenador aqui. E só que acabou que não deu certo entre meus empresários e eles, tal, acabou que não fechou, e aí apareceu o Botafogo de Ribeirão, né, que é lá da minha cidade já, né, e acabou, pô, minha família inteira, a família da minha namorada inteira, botafoguense roxa, roxa, e acabou que não pensei nem duas vezes, né? Aí foi pra lá. Fui pro Botafogo, na minha cidade, nunca tinha jogado lá também, né? Mesmo sendo da cidade, nunca tinha jogado lá. E aí fui pra lá, sendo base profissional, ficando nessa transição, né? Aí até teve o acesso da Série C, tava convivendo com todos os profissionais também, Sim. ajudou bastante também, porque lá é mais alto nível ainda que lá no Sertãozinho, né? Porque já é Paulistão, já é Série B, né? Então, tipo, isso me ajudou mais ainda, né? E quando acabou meu contrato no Botafogo, eu joguei o ano passado contra o SCA aqui, né? Que eu tava nessa transição profissional e 20 e eu tava jogando aqui com o Sub-20 do Botafogo. Eu vim jogar aqui, né? Então eu enfrentei eles lá em Ribeirão e aqui. Acho que a gente até transmitiu esse jogo aí. É. SK Brasil e Botafogo. E Botafogo. Sub-20, 20. Sub-20. 20, eu acho que a Foi. gente fez. Aí vocês até conseguiram a classificação. Que vocês ganharam aqui e passaram vocês e o Flamengo de Guarulhos. É. E aí acabou que isso já era quase final de ano, né? E tava na dúvida se eu iria renovar lá pra jogar a copinha desse ano, né? Ou não. Aí acabou que eu não renovei e voltei e surgiu a oportunidade de eu voltar lá pro Sertãozinho pra jogar a atriz agora, né? Que é a atriz. E nisso eu comecei já a treinar com eles desde novembro, né? Isso já no final do ano agora, né? Passado pra fazer a troca do... Acabou o ano, né? Pra fazer essa troca, né? E começar o Paulistão A3. E aí eu comecei a treinar com eles e tal. Tava fazendo parte do grupo. Só que teve um problema de contrato que eu não conseguia jogar ainda lá, que eu não tava sendo liberado do ex-clube, que era do Amparo ainda, que eu tinha contrato ainda com eles lá, né? Aí acabou que não deu certo. O Mazinho te arrastou pra cá. Não deu certo de eu jogar no Sertãozinho. E aí o Derek, né, também é de Ribeirão Preto. E quando ele tava aqui, eu falei, pô, tivesse como me ajudar aí e tal. E aí, só que no começo tava muito difícil aqui, porque eu acho que tava o grupo cheio, tava bastante gente, né? E aí até o Felipe também. Não conhecia o Felipe é de Ribeirão, mas não conhecia ele. Aí só que o Felipe falou, olha, a gente tá com o seu DVD aqui, mas no momento a gente não precisa, né? E eu falei, pô, tá bem, tranquilo, né? Fiquei bem triste porque eu queria muito vir desde o começo, desde janeiro, mas eu botei na minha cabeça e quando não deu certo fiquei bem triste. Mas segui trabalhando, continuei treinando lá, academia e tal, continuei mantendo minha forma. E aí acabou que eu tava em casa, um certo dia lá, o Mazinho conseguiu o meu telefone, né, com o ex-diretor lá do Amparo. Ele falou, pô, você tá no Brasil ainda, tá aqui, tá jogando, como que você tá, tal. Eu falei pra ele que tava desempregado e tal, mas que eu tava treinando ainda e tal. E aí ele falou, pô, a gente tá precisando de atacante aqui, eu lembro de você e tal, não sei o que. Você quer vir? Eu falei, pô, agora, quando? Isso ainda era quase perto de domingo de Páscoa, assim, era tipo uma sexta-feira, assim. E aí eu falei, putz, mas eu não tenho documento nada, porque até correr atrás desse negócio, porque ia ser feriado, né? Daí ele falou, pô, não, então vem pra cá e a gente já vê, já tira aqui mesmo, aqui na cidade e tal. Aí eu falei, pô, agora, né? Aí passou o final de semana, segunda-feira já me apresentei aqui. Show. Já comecei treinando, aí depois corri atrás dos meus documentos aqui mesmo, já na cidade, já ficou mais fácil. Já mandamos tudo. E aí, estamos aí até hoje, né? Legal. Show Estamos de ganhando bola. nossos passos. É isso aí. Wilson, conta a sua história pra gente. Rapaz, minha história é bem longa, hein? Ixi, Bem resume. longa. Resume que senão já acaba o nosso tempo. Falar a verdade, eu não esperava muito que ia ser jogador de futebol, assim, profissionalmente. Sempre jogava bola, assim, na minha comunidade. Moro no estado do Rio, numa cidade pequena, tem 7.000 habitantes, chamada Monerá.
Eu sempre jogava bola com minhas irmãs, com meus primos, tenho bastante primo. A gente sempre brincava de golzinho de praia. Aí tem um vizinho meu que sempre me procurou me ajudar muito, Juninho. Me levou pro Friburrense. Aí joguei 2 anos no Friburrense lá, joguei contra Vinícius Júnior, Lincoln, essa geração toda 2000, né? Sim. Aí foi passando o tempo, achei que não ia virar. Teve uma oportunidade, um teste, 2017, do Sport Recife. Foi onde veio um olheiro, Juarez, lá do Rio Grande do Sul. Aí veio, me ajudou, me levou pro Sport Recife. Chegando lá, era um mês de teste, em uma semana eu passei no teste. Aí fiquei 2 meses no Sport Recife, acabou que tive um deslize lá, aí fui dispensado. Aí o seu Juarez continuou me ajudando, me levou pro Palmeiras, fiz teste no Palmeiras, fiz teste no Grêmio, no Inter, aí não passei. Aí teve um clube no Rio Grande do Sul, Elite Santo Ângelo, foi onde eu me profissionalizei, assinei meu primeiro contrato profissional, 2018, se eu não me engano. Aí nesse clube eu fiquei 1 ano lá, uma experiência. Tinha 18 anos, comecei a jogar com os caras mais velhos. Mas fui gostando. Aí em 2019 eu tava em casa e teve um clube que me ligou de Mato Grosso, Sinop. Sim. Me ligou pra mim estar indo jogar lá, ajudar eles lá. Faltava só 2 jogos pra acabar a competição. Caraca. Eles me ligaram pra mim ajudar eles lá. Aí fui no primeiro jogo, a gente perdeu de 2-1. E no segundo jogo a gente ganhou de 1-0, gol meu. Só que a gente dependia de resultado, acabou que a gente não classificou. Aí chegando lá no Sinop, lá tinha um cara que gostou bastante de mim, queria que eu ficasse lá pra me jogar lá o profissional lá. Só que o senhor Juarez, ele é do Rio Grande do Sul, ele é bem rígido. Ele falou, não, você tem que vir pra São Paulo jogar a copinha. Aí acabou que eu vim pra São Paulo, joguei a copinha 2019. Aí fizemos uma campanha boa, ganhamos Vila Nova, CRB, o Ituano. Fomos bem na competição. Aí foi onde eu fui pro Fortaleza. Fiz uma competição boa. Você tava no Sub-20 ainda no Fortaleza? No Sub-20. Aí foi o ano da pandemia também, que veio o ano da pandemia. Aí acabou que ficamos o ano todo sem competição, ia ter brasileiro, ficamos o ano todo, só que no final do ano teve a Copa do Nordeste. Aí acabou que chegou a Copa do Nordeste, eu nem ia disputar a Copa do Nordeste, eles tinham acabado de contratar um centroavante e levou o centroavante, né, pra Copa do Nordeste. Chegando lá, o moleque não caiu no bid. Aí os moleques tinham ido até de ônibus pra Copa do Nordeste. Aí o diretor me ligou e falou, você vai ter que vir pra cá. Foram pagar uma passagem de avião pra mim. Chegando lá, joguei a competição. O Fortaleza queria renovar comigo. Acabou que eu nem ia pra competição. Acabou que terminei a competição titular, fazendo gol na final. Fiz uma baita competição. A gente perdeu. Às vezes as coisas caem no nosso colo, a gente nem espera, né? Verdade, é Deus, né? Deus é muito justo, porque eu verdade. sempre, no Fortaleza, sempre procurei trabalhar muito, né? Fazer muito complemento. Sempre no final de treino, eu sempre procurava trabalhar bastante, entendeu? Aí acabou que era um pouco de injustiça não ter ido pra competição. Chegou lá, terminei titular, fazendo gol. Tinha um empresário, era muito amigo do presidente lá. Eles queriam renovar comigo, só que eu trabalhava com 2 empresas, entendeu? Sim. Aí chegando, foi 2020 para 2021, eu acabei indo pra África. Fui pra Nairobi. Foi uma baita experiência. Fui pra Nairobi lá, jogar uma competição lá. Foi ano que ainda tava terminando a pandemia ainda, né? Já tava começando com a injeção. Você passou quanto tempo lá? Fiquei 5 meses na África. Aí, chegando lá... Nairobi é Quênia. Quênia. Quênia, né? Quênia. Fiquei lá na capital lá de Quênia. Aí, chegando lá, eu joguei 5 jogos lá, Joguei poucos jogos lá, fiz 2 gols. Aí teve a pandemia de novo, paralisou tudo de novo. Eu voltei pro Brasil. Só que nessa eu não quis voltar lá pra África, né? Aí fiquei um pouco parado, porque os caras não queriam me liberar. Aí acabou que conseguiram me liberar. Aí nessa eu fui pro Ferroviária, fiz o teste no Ferroviária, só que não fiquei lá também. Aí fui pro Santander também, só que o Santander não tava muito bem. Não tava com uma condição muito boa. Aí acabou que eu voltei pra casa, fiquei em casa.
Aí em 2021 para 2022, eu ia pro Largato, Sergipe. Aí chegou lá, eu ia jogar a competição lá pelo Largato. Era a Copa do Brasil. Só que o treinador disse que não ia me aproveitar lá no Largato. Só que apareceu uma oportunidade para mim ir pro México. Desse olheiro que tinha me descobrido em 2017, o seu Juarez. Aí acabou que conseguiram me levar pro México. Chegou lá, eu consegui ser campeão lá. Fiz uma baita temporada. Eles queriam renovar comigo, só que acabou que nessa eu voltei pro Brasil. Qual equipe você jogou lá no México? Atlante. Aí acabou que eu voltei pro Brasil e meio que perdemos o time, né? Aí eu nem voltei pro México, não. Aí, graças a Deus, também agora apareceu uma empresa, apareceu o São Bernardo, da A3, onde eu assinei contrato também com o São Bernardo, com a empresa, e me emprestaram. Aí, antes disso, eu passei no Sertãozinho ainda também. Joguei lá no Sertãozinho, lá 5 jogos lá, e agora me emprestaram aqui pro SCA. Aí, Legal. tamo aí. E você ainda tem contrato com o São Bernardo? Ou não? Tem contrato com o São Bernardo e está emprestado aqui para o SCA. Isso. Show de bola. Você passou por África e por América Central, né? O México. Isso. Qual a diferença de futebol que você notou entre os 3 lugares, Brasil, México e África? O Brasil é um futebol mais bonito, né? Assim, que mais intensidade também, muito mais intensidade. Na África é um futebol de mais força, não é tanta habilidade, lá os jogadores não são tão habilidosos, é mais força. E na África é futebol bonito também, futebol de intensidade. Lá o treinador lá, sempre a gente nos treinos fazia 10 km nos treinos, para chegar na partida sempre corria 15. Porque Lá também é... Vamos combinar, né? O Quênia é o loucura. país dos corredores de rua, Sim, né, velho? Os isso. caras ganham Lá é corrida. muita força. Lá no Quênia é muita força. E no México também é muita intensidade. Tem mais dificuldade de jogar ou é mais fácil quando você joga num país que utiliza mais a força do que a qualidade técnica? Eu acho que tem um pouquinho mais de dificuldade, porque no México também tem a altitude, eu acho, né? Não sei se chegando lá também, o que me atrapalhou muito foi o ar lá. Que eu, nos meus primeiros tênis, sentia muita falta de ar. Depois eu fui me acostumando e fui pegando mais o ritmo também. Tem alguns clubes do Brasil que estão começando a colocar observadores na África também. Sim. Para buscar jogadores. Porque o Brasil não importa atletas da África. Você acha que tem boas chances de futuramente os africanos aparecerem para jogar aqui no Brasil também? Sim. Alguns times já têm, nigerianos, o próprio São Paulo tem na sua base um nigeriano. São jogadores muito profissionais, eles trabalham muito, são muito dedicados. Então acredito que pode pintar sim pelo Brasil. Legal. Vamos falar um pouquinho de Bezinha, né? A Bezinha tá a todo vapor aí nesse momento. Queria perguntar para você, ô Jimmy, no começo, quando a gente caiu, a primeira fase você já estava aqui no SCA? Você chegou no meio da primeira fase? Não, eu cheguei no começo, antes de começar. Aqui, Um pouquinho antes de começar. Uma semana antes. Show de bola. A gente estava num grupo que era considerado o grupo da morte, né? Entre aspas, que era um grupo muito forte, com times de camisa pesada e tal. Sim. E o SCA Brasil fez uma bela campanha, passou na primeira posição. Qual foi a maior dificuldade assim, que você achou que o SCA enfrentou na primeira fase? Agora a gente está numa segunda fase, mas na primeira fase, o que foi mais complicado assim, nessa boa campanha que o SCA fez? Então, sobre o nosso grupo, era um grupo bem forte, né? Tinha bastante times com camisa, como o Paulista, esses times que já são conhecidos pela competição, né? E só que na questão de dificuldade, eu acredito que foi depois do jogo contra o Caíras, eu acho, porque a gente... Que nós perdemos lá? A gente... O primeiro jogo, né, contra a Íris. Mas... Depois, acho que essa derrota acho que nos fez bem, muito bem, porque a gente amadureceu muito, a gente viu que se todo mundo trabalhasse dobrado, se todo mundo se fechasse mais ainda, daria para chegar, assim. A gente viu que o nosso time já era bem competitivo, já era um time muito forte, né? Nosso grupo é muito forte. E a gente viu que se todo mundo abraçar e querer caminhar junto, remar pro mesmo lado, eu acho que a gente ia muito além nessa competição. E foi o que aconteceu, né? Nosso time, a gente se fechou cada vez mais, a gente conversou entre a gente e falou, a gente tem que acreditar na gente e não vai ser um jogo que vai
dizer a história do campeonato, né? E então a gente voltou, trabalhou dobrado, trabalhamos firme, se fechamos mais ainda e foi o que aconteceu, né? A gente acabou que passamos como líder, né? Fizemos uma bela campanha e tivemos 2 testes, né, nessa primeira, Verdade. que foi os dois jogos seguidos que a gente Fora, jogou né? com fora de casa e com um jogador a menos, né? É. Então isso foi um teste, foi que mostrou mais ainda a força do nosso grupo, mostrou que se um sair e o outro correr pelo outro, vai dar certo, vai chegar. Então isso eu acho que nos fez muito bem, né? A gente amadureceu, passamos de fase assim bem amadurecido, com cabeça boa e pronto pro que deve vir agora na segunda fase, né? Show. Eu vou direcionar uma pergunta pro Wilson agora, mas antes eu queria dar um recado pra galera ligada aqui na SKTV. Falar da Gigante Comunicação, que é especializada em impressão digital em grandes formatos, faixas, banners, adesivos, acrílico e muito mais. É a melhor empresa de comunicação de Barueri e região. E você pode conhecer melhor lá no site gigantecomunicacão.com.br. Peça seu orçamento lá no site, tá bom? Falar da Impacto Prime, que é o maior centro automotivo do Brasil. Em 2022 comercializou mais de 1.200.000 pneus. Dirija com segurança e economia com a Impacto Prime. Afinal, só a maior vende pelo menor preço. Agende a sua visita no telefone 0800 100 7575. Pensou pneus, pensou impacto. Também Securicard, para você que tem 2,70, com menos do que isso por dia, você e toda a sua família podem estar seguros com o maior programa de saúde do Brasil, que te dá desconto de até 80% em consultas e exames. E com a mesma assinatura, você também acessa o aplicativo que te dá desconto e cashback em mais de 25 mil estabelecimentos espalhados pelo Brasil. Não é legal? Acesse o Instagram para conhecer melhor, @seusecuricard. Fala também da Salos, para você que é um craque de bola e quer saber a melhor posição que você pode jogar em campo, a Salos tem a solução perfeita que está nas suas mãos e cabe no seu bolso. A partir das suas impressões digitais, a Salos consegue descobrir aí o seu potencial para força, velocidade, agilidade e muito mais. Conheça o Método Salos lá no site, métodosalos.com.br. Salos, a marca da sua vitória. Wilson, eu queria te perguntar o seguinte: como é trabalhar com o professor José Nogueira Júnior? Defina Nogueira pra gente aqui. O Nogueira é professor que sempre procura nos ajudar bastante, né? Cobra bastante intensidade, bastante foco, mas o grupo tem aprendido bastante com ele e acredito que a gente só tem a ganhar com o trabalho dele. Qual que é a maior característica desse time, na sua opinião? A maior característica, eu acho que é um time forte em todas as posições. A maior característica, eu creio que personalidade dos moleques, personalidade forte de querer chegar, fazer. Acredito que temos muito a ganhar com isso. E dentro dessa característica, quem são os maiores líderes do grupo, Jimmy? Temos o Derek, né? Que é um Nossa, monstro. é um dos que mais fala, né? Não é à toa que ele é o nosso capitão, mas temos o Zaga também, que apesar da idade ele já é uma cria aqui do clube, né? Já tem uma identidade forte do clube, né? Então eu gosto assim, do jeito que ele joga, do jeito que ele cobra também. Acredito por ele já estar envolvido aqui há muito tempo, isso nos ajuda bastante, né? Eu acho que esses dois têm bastante liderança dentro do nosso grupo. Temos o Fernando também, que é bastante experiente, né? E já é bem mais velho, né? Então, acredito que esses daí são os que são os mais que lideram aqui no nosso grupo, assim. O que você almeja para o futuro da sua carreira, Jimmy? Na minha carreira eu almejo muitas coisas boas, né? Eu almejo mostrar meu futebol mais ainda, né? Trabalhar para conseguir meu espaço, para conseguir coisas boas, para atingir clubes que eu sonho em jogar, né? E aqui dentro também quero mostrar bastante meu futebol, né? Almejo ajudar bastante a equipe aqui para conseguir nossos objetivos. E almejo chegar em lugares que talvez eu nem imagino ou acho que não possa ser para mim, mas
eu trabalho para isso, eu trabalho para me chegar na minha melhor fase, assim, né? E chegar um dia na Europa, né? Que eu acho que é o sonho de qualquer um. O Wilson teve a oportunidade de já sair, já ver como que é. Eu nunca tive essa oportunidade, então almejo trabalhar para chegar lá, né? Se o professor Nogueira falar, precisa de um lateral, Jimmy. Vixe. Então, hoje, E aí? hoje, eu vou te falar, hoje se for num jogo assim que tiver precisando assim, né? Ajuda a equipe, eu faço. Mas permanente, não, Mas né? permanente eu prefiro jogar lá na minha posição, fazer gol. Mas se tiver no jogo, vamos embora. Tamo Vambora. lá, né? Wilson, o que você almeja para sua carreira, para o futuro da sua carreira? Primeiramente eu quero ajudar bastante o Scar, né? Que é o clube que é onde eu tô trabalhando agora. Penso em chegar muito longe. Todo garoto tem um sonho de chegar na seleção. Acredito que se eu trabalhar, ter persistência, não desistir dos meus sonhos, creio que um dia Deus vai abençoar e vai permitir a gente chegar longe assim. Meu maior sonho hoje, eu jogando futebol, é conseguir dar uma casa para minha mãe. Então, vou continuar trabalhando, ter persistência, que eu creio que eu vou conseguir realizar esse sonho. Com certeza. Ó, a câmera tá aberta aí, manda seu salve para quem você quiser aí. Quero mandar um abraço para minha mãe, dizer que eu amo muito ela e tô com saudade. Show de bola. Jimmy, manda aí a sua. Queria mandar um abraço para todo mundo aí que tá assistindo, principalmente para minha família, para minha namorada, que eles que me ajudam bastante, que é o meu pilar, principalmente meus pais, que sempre estiveram comigo. E é isso. É isso aí. Ó, bateu a fome, tem Futibar e Açaí, tá bom? Lá no Instagram, @Futibar e Açaí, você vai ver todos os hambúrgueres que tem lá, todo o cardápio. E tem o Big Sky Brasil, que é o lanche da Águia. Peça o Big Sky Brasil, é o mais gostoso de todos. Você pode pedir qual você quiser, tá? Não tô mandando em você não, mas eu indico esse daqui, que é o Big Sky Brasil, o melhor de todos os hambúrgueres do Futibar e Açaí. E se pedir o Big Sky Brasil, vai estar ajudando também a Fundação Edmilson, tá bom? Segue eles no Instagram, pede no iFood, no WhatsApp ou chega aqui na hamburgueria pertinho do centro de Santana de Parnaíba e faça seu happy hour, chama a galera, tá bom? Jimmy, obrigado por ter vindo aqui a SKTV, por disponibilizar seu tempo aí para bater esse papo com a gente aqui, valeu. Pô, eu que agradeço, como eu falei, isso aqui é muito bom pra gente estar falando sobre a nossa carreira, sobre a nossa vida, talvez incentivando algumas pessoas que estão passando ou já passou pelo nosso momento. E é isso, somente agradecer a vocês. Valeu, Wilson, valeu por ter vindo, espaço tá aberto aí para quando você quiser. Eu que agradeço pela oportunidade, pegando um pouco o que o Jimmy falou aí, acho que motiva mais a garotada, né? Porque às vezes passamos por momentos difíceis, pensamos em desistir, mas acho que quando ouvimos um pouco desse testemunho, acho que só inspira mais a rapaziada. Eu que agradeço pelo convite. Valeu. Jimmy Wilson, do Profissional aqui do SK Brasil com vocês. Espero que vocês tenham gostado do papo, de conhecer um pouquinho melhor sobre eles, de ter falado um pouquinho sobre o momento que o SK passa no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Deixa aqui o seu like, que é importante pro vídeo, compartilha com geral, inscreva-se no canal, traga mais gente para se inscrever também, tá bom? Eu sou o Sérgio Botarelli, fico por aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau!